Um retângulo tem sua base no eixo X, um lado sobre o eixo Y e o vértice superior direito no primeiro quadrante sobre a curva y igual a e elevado a menos x ao quadrado. Determine a maior área que esse retângulo pode ter. A gente poderia achar assim, ó, que difícil, porque eu vou ter que saber esboço de gráfico para poder fazer esse exercício. Não precisa. Eu vou fazer o esboço do gráfico aqui, mas a gente faria esse exercício sem o esboço do gráfico. Eu vou fazer só para a gente visualizar. Então, o que a gente vai ter aqui, seguinte, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Está dizendo que tem uma curva, ok? Essa curva aqui, y igual a e elevado a menos x ao quadrado. Y igual a e elevado a menos x ao quadrado. Eu não sei esboçar essa curva, não tem problema nenhum, mas você sabe que o desenho dela está no primeiro quadrante aqui, ó. No primeiro quadrante ela está sobre essa curva, então o desenho dela acontece aqui no primeiro quadrante, em algum momento vai ter um desenho aqui. Não sei se sobe, não sei se desce, não sei, tá? Se vocês tiverem curiosidade, pode pegar um recurso computacional, ver que esse gráfico vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Só que ele está muito pequenininho aqui para o que eu quero. Eu vou desenhar ele um pouco mais em cima aqui, a parte só que me interessa, que vai ser uma parte assim, ó. Então, mas não precisa, poderia ter desenhado crescente, não muda nada a ideia. Agora vamos ler de novo, tendo uma ideia desse esboço. Ó, o que a gente está dizendo? Um retângulo tem a sua base no eixo X. Então, está dizendo que a base do retângulo está no eixo X. Então, esse é um primeiro dado bem relevante. Então, eu tenho um retângulo e a base dele está aqui no eixo X. Um lado do retângulo está sobre o eixo Y. Um lado do retângulo está sobre o eixo Y. Então, eu estou desenhando aqui, ó, o eixo X e o eixo Y. Então, eu tenho dois valores aqui. Eu vou chamar esse lado vermelho aqui de base. Esse lado vermelho é a base. Esse outro lado aqui é a altura do meu retângulo. Então, ele tem a base aqui, um lado de cada lado, né, de cada eixo aqui. Aí, o que está dizendo? Que o vértice superior direito, então vai ter um vértice aqui que vai estar sobre essa curva no primeiro quadrante. Então, é como se eu dissesse que aqui, ó, eu vou vir aqui e vou apoiar aqui no primeiro quadrante, aqui, ó. Então, eu vou ter que apagar um pedacinho aqui, né? Vou de novo aqui, só ver se eu consigo. Eu quero do mesmo tamanho, né? Então, eu vou apagar um pedacinho. E vou dizer, ó, vou até desenhar fora para vocês virem melhor, ó. Esse tamanho aqui é o mesmo que aquele, ó. Agora, esse vermelho aqui, ó, que é a base, ele vai fechar aqui em cima, ó. Aqui, ó, fechou aqui em cima. Então, esse é o meu retângulo, ó. Tem dois lados que medem H, que é esse vertical, e dois lados que medem B. O que acontece com o vértice? Essa informação aqui que é importante, ó. Muito importante, né? É importante também, mas é diferente em relação às que a gente conhece de montagem. Então, eu tenho uma curva e o vértice está sobre essa curva. Esse exercício é muito bom porque a gente poderia mudar só a curva e o exercício fica completamente diferente. Mudei a curva, é outro exercício. Mas a montagem é muito similar. O que está sendo pedido? Determine a área, determine a maior área que esse retângulo pode ter. Então, eu quero a área máxima. Então, o que eu quero desse retângulo? Área máxima. Então, eu tenho que saber achar a função área. Então, vamos montar a função área. A minha função área vai ser base vezes altura. Uai, mas aqui eu estou com base e altura sem depender da minha curva. Esse vértice é importante. Então, o que eu vou ter que atrelar aqui que vai ser fundamental para esse meu esboço? Então, aqui, ó, eu tenho que vir e falar assim, ó, aqui está o eixo Y. Então, eu vou atribuir uma variável aqui. Eu vou chamar, ao invés de B aqui, eu vou chamar de X esse tamanho aqui, ó. O que vai ser X para mim? Esse tamanho, começando em 0. Então, o meu X está sendo B? Sim. Só para ficar com a nomenclatura que a gente está mais acostumado. Poderia ter deixado B também. Mas se eu chamei aqui de X, o que é H? O que é esse tamanho Y que eu estou achando aqui que é o H? É o F do X. Quem que é o F do X?
O f do x é essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, essa função aqui está me dando a altura. Então, por isso que eu disse que a hora que a gente pegar essa função aqui, eu posso fazê-la dependendo de b ou fazê-la dependendo de x. Então, se eu falar que é x, então vai ficar b é x. E quem que é a altura? A altura é o f do x. Então, quem é o f do x? É elevado a menos x ao quadrado. Então, essa função aqui é a função área. E eu estou querendo o quê? Essa função máxima. A de x máxima. É isso que está sendo pedido. Onde que isso aqui é máximo? Agora, qual é o domínio? O domínio vai ser x maior do que zero. O x não pode ser zero, nesse caso, né? O x não vai poder ser zero aqui. E ele vai crescendo. Ó. O meu retângulo poderia... Eu acho que pode até ser zero, porque a elevado a zero existe, mas ele vai ser um retângulo degenerado. Agora aqui, ó, a hora que a gente pegar um retângulo aqui embaixo, assim, ó, o meu x seria bem grande e a minha altura é bem pequena. E aqui vai ficando bem próximo do eixo aqui. Então, o meu x aqui, ó, é maior que zero. Quem é o domínio? Se eu quiser deixar aberto de zero a mais infinito. Esse é o domínio. Então, eu estou querendo a área máxima. Não tem como testar extremos, né? Não vai ter os extremos aqui. Então, eu vou ter que achar quais são os pontos críticos dessa função e descobrir se esse ponto crítico é de máximo ou não. Então, como é que a gente vai fazer? Derivando para achar ponto crítico. Então, quem que é a derivada dessa função? Regra do produto, olha. Derivada do x, que é a primeira função, vezes repete a segunda função do jeito que ela está, mais repete o x, deriva a segunda função. Aí a derivada da exponencial é ela mesma, a derivada exponencial é ela mesma. O que acontece com o expoente? Repete o expoente e do lado de fora deriva esse expoente aqui. Regra da cadeia, ó. Derivada exponencial é ela mesma, aplicada onde ela estava, como se fosse o u ali, e elevado a u continua elevado a u, e deriva o u separado. Então, a derivada do u aqui é menos 2x. Então, função derivada que a gente está calculando, dá para colocar a coisa em evidência. Ó, se a gente for observar, esse e elevado aqui é o mesmo que esse, então e elevado a menos x ao quadrado está em evidência, e aqui vai ficar 1 menos 2x ao quadrado, porque aqui tem um x que multiplica x, então vai ficar x ao quadrado. Então, eu estou querendo achar ponto crítico. Achar ponto crítico é achar onde a derivada é zero ou não existe. Essa função é um polinômio de grau 2, existe sempre. Essa função é uma exponencial elevada a um lugar que existe sempre, também domínio reais. Na verdade, a gente já descobriu que a gente está interessado só de zero a mais infinito. Vou usar outra notação aqui de intervalo aberto. Ó. Então, a gente vai ver onde que isso é zero, onde que a derivada é zero. É elevada a qualquer coisa? É elevada a isso aqui? É sempre positivo. A gente sabe que o gráfico da função exponencial é assim, é elevado a x, ó. Então, é elevado a qualquer coisa é sempre positivo. Então, isso aqui nunca é zero. Se eu igualar a zero, não tem solução. Então, onde que a derivada é zero? A derivada vai ser igual a zero só onde esse termo aqui for zero. Então, eu vou ter que menos 2x ao quadrado é igual a menos 1. Então, x ao quadrado é igual a meio. E qual a resposta para isso? Então, vai ficar assim, x é igual a 1 sobre raiz de 2, porque raiz de 2 ali, ou x igual a menos 1 sobre raiz de 2, ó. Então, vai ser menos 1 sobre raiz de 2 ou 1 sobre raiz de 2. Vai ficar raiz disso, né, gente? A hora que eu pegar aqui, ó, vai ficar raiz disso. Por que que eu não quero menos? Porque o meu domínio, não, isso aqui não pertence ao domínio. O meu domínio era maiores do que zero. Então, eu só tenho um ponto crítico, esse aqui é o ponto crítico dessa função. Aí entra um erro. A pessoa achou o ponto crítico, ela acha que acabou o exercício. Não é verdade, a gente tem que fazer o teste para ver se esse ponto crítico vai ser um ponto crítico de máximo mesmo, que é o que a gente está procurando. Então, para fazer esse teste, para ver se esse ponto crítico vai ser de máximo, a gente vai precisar da derivada. Então, ó, isso aqui é sempre positivo. A gente vai estudar qual é o sinal desse. Não preciso colocar essa aqui no sinal, porque ele é sempre positivo, aquele primeiro. Então, para fazer o teste da derivada aqui, vamos fazer o nosso quadro de sinais. Então, o quadro de sinais aqui vai entrar a função 1 menos 2x ao quadrado, que foi a que a gente estudou o sinal. A gente viu que a gente está estudando só para maiores do que zero.
Se a gente tivesse esquecido disso, esqueci que eu estou estudando para maior que zero, vou colocar os dois pontos aqui, menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. São dois pontos que anulam essa função aqui e que fazem diferença no estudo de sinal dela. Se a gente estiver querendo fatorar essa função, só para a gente fazer de um outro jeito essa análise, a gente poderia separar essa função aqui em duas e escrever as duas funções aqui, ao invés de escrever aquela ali, escrever fatorar aqui, entraria aqui um raiz de 2, entraria poderia colocar o 2 em evidência, e ficaria assim, né? Colocando 2 em evidência aqui. E aí entraria fatoração aqui, ia ficar 2, 1 sobre 2, menos... Não é 2 não. E eu quero raiz de 2. O que eu estou pensando aqui? Aqui é raiz de 2 ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre menos raiz de 2, x, que multiplica 1 sobre... Beleza. Só que o a é negativo, menos 2. O a é menos 2. Menos 2. Então, isso aqui é uma forma de fatorar. E eu colocaria essas duas funções ali e estudaria o sinal de cada uma delas. Isso é o jeito de fatorar. Eu escrever x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Como eu não coloquei x menos uma raiz, eu tive que colocar o menos 2 do lado de fora. Tá? Colocar o menos 2 do lado de fora. Eu acho que eu estou errando um sinal aqui, né? Não tem esse 2 aqui, não. Colocaria o menos 2 se eu tivesse escrito x menos uma raiz. Então, vamos corrigir. Então, aqui, ó. Se eu colocar o menos 2 do lado de fora, eu escrevo x menos uma raiz. Isso aqui é a regra geral, viu, gente? X menos a outra raiz, ó. Menos, menos, fica mais. Então, eu colocaria essas duas funções e estudaria o sinal de cada uma delas. Na verdade, eu teria que estudar o sinal do menos 2 também, ó. O menos 2. Então, a hora que a gente fizer isso, por que isso é importante lembrar? Porque tem várias funções que a gente vai estudar. Então, eu vou colocar aqui todas essas funções envolvidas. Várias funções que a gente vai estudar, a gente precisa usar esse quadro de sinais. Não tem como fugir dele. Várias. Então, eu teria que colocar aqui, ó, o menos 2, o x menos 1 sobre raiz de 2, e a verde ali, ó, o x... Um é mais, outro é menos. Então, essa foi a fatoração. Vou apagar aqui embaixo para ficar mais limpo aqui. Beleza. Então, fatoramos a função. Isso tudo aqui é para estudar o sinal da derivada. Senhor. Isso tudo aqui é para estudar o sinal da derivada. Ó. O quadro de sinal disso aqui vai me dar o sinal da f'. Esse quadro de sinal. Então, o menos 2. O menos 2 é negativo em todos os lugares. Qual é o sinal do menos 2? Nunca se altera. Sempre o mesmo. Essa função aqui, ela muda de sinal nesse amarelo aqui, ó. Por que ele muda de sinal no amarelo? Porque é esse que anula essa função. Substitui o menos 1 sobre raiz de 2, anula aqui. Pega um número antes desse, por exemplo, menos 10. Menos 10 mais aquilo ali vai ficar negativo. Então, é negativo antes e positivo depois. Positivo depois. Essa função verde aqui, ó, essa função verde, ela muda de sinal nesse lugar aqui, ó. Essa função verde muda de sinal aqui. Por quê? Porque é esse 1 sobre raiz de 2 que anula ela. Pega um número antes. Se eu pegar um número antes desse número positivo, por exemplo, 0 está antes, 0 menos isso fica negativo. Depois, 50. 50 menos esse número pequeno ali vai ficar positivo. Então, qual que vai ser o quadro de sinais da derivada? Agora é fazer o quadro de sinais mesmo, ó. Número negativo multiplicado por negativo, positivo. Então, fica negativo aqui. Aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo. Se vocês quisessem, a gente poderia ter pegado isso aqui e pensar que isso aqui é uma parábola voltada para cima, com essas duas raízes. Então, eu faria muito mais rápido isso, ó, entre as raízes. Opa, só que era voltada para cima, nada. Essa parábola é voltada para baixo. É uma parábola voltada para baixo. Já ia eu errando. Então, dá tempo de corrigir, né? Ó, positiva entre as raízes, positiva, porque ela é voltada para baixo aqui, negativa fora. Isso foi feito aqui, ó. A gente fez isso separadamente aqui, cada uma das funções, e achou o mesmo quadro. Tem hora que não dá para fazer isso, porque não é parábola, é uma função dividida pela outra e tal, então tem que fazer o quadro de sinais. Então, tem que aprender a fazer quadro de sinais também. Agora, para que a gente fez isso mesmo? Não pode perder de mente qual é o objetivo. Ó. O objetivo é porque o nosso domínio
nosso domínio começava no zero. Meu domínio começava aqui, ó, no zero. O zero estava aqui, aqui não tinha nada, nem precisaria ter estudado o sinal aqui, ó. Então, qual que é o comportamento da F? A F, ela só cresce, depois só decresce. E a derivada existe ali, então ela é contínua. Só cresce, só decresce, então o F de 1, o F de 1 sobre raiz de 2 é máximo, absoluto. Só estou cometendo um erro aqui, porque o meu enunciado lá, eu não chamei de F, né? Eu chamei de A. Então, essa função aqui, no decorrer, acabou virando F, né? A função área lá é a função que a gente, no meio do exercício, a gente acabou chamando de F. A função F aqui está sendo a função área. Então, a função área, a gente está querendo ela máxima. Então, a pergunta do exercício, voltamos ao enunciado. Determine a maior área que esse retângulo pode ter. Qual é a maior área que esse retângulo pode ter? Determine a maior área. Fizemos o teste, agora vai entrar a resposta final do exercício. Resposta. A maior área que esse retângulo pode ter, aquele retângulo que a gente desenhou ali, pode ter, é quanto que vale o A de 1 sobre raiz de 2, ou seja, o F de 1 sobre raiz de 2, que a gente chamou, que era quanto? Era o x vezes o e elevado a não sei quanto. Era essa função aqui, ó. X, 1 sobre raiz de 2, vezes e elevado a menos isso aqui ao quadrado. O que a gente fez nesse passo? Ao invés de estar escrito x, a gente colocou o ponto crítico, ó. A gente pegou o x lá do exercício e substituiu por quanto? Qual é o ponto crítico? Esse valor. Então, vai ficar qual a resposta final? Se você quiser achar um número, você pega a calculadora e substitui. Mas, no nosso caso, a gente não precisa, né? Assim, eu quero a resposta do cálculo mesmo. Então, isso aqui vai ficar. Essa aqui é a área máxima. 1 sobre raiz... Vou até tirar 1 sobre, né? Vai ficar assim, ó. E elevado a menos meio sobre raiz de 2. Então, isso aqui, na verdade, se você quiser escrever com uma notação de raiz, isso aqui, essa área máxima aqui é 1 sobre raiz de 2E. Unidade de área, porque não falou se era metro, decímetro,